Boa noite aí a todos, muito obrigado aí pela presença. A gente vai começar a nossa live. Como eu falei, a ideia é a gente conversar sobre o poder das histórias nas apresentações. E hoje eu não estou sozinho na live. Eu estou aqui com um convidado muito especial, que é o Thiago Abad. O Thiago, para quem não conhece, ele é palhaço profissional, ele faz um trabalho muito legal ali nos Cirurgiões da Alegria, no interior. O Thiago também é psicólogo, coaching e trabalha junto aí com a gente na Ducovox, com os nossos treinamentos de comunicação, ajudando principalmente as pessoas a ganharem uma maior desinibição, conseguir falar e se divertir ao mesmo tempo aí na apresentação. Então, Thiago, primeiro começar agradecendo aí pela sua presença, muito obrigado aí por ter aceitado o convite. Putz, estou bem feliz aí de ter você junto nessa live. Obrigado aí pela presença. Obrigado, Ricardo. Eu que agradeço, eu sou muito feliz por atuar na Ducovox, principalmente trabalhar com amigos, que é uma coisa que é deliciosa. Quem tem essa oportunidade sabe o quanto é importante, o quanto engrandece a nossa vida. Ah, bem legal. E aqui, pessoal, ó, não importa se sou eu ou o Thiago que está falando, você pode fazer pergunta para qualquer um dos dois aqui embaixo nos comentários, ok? Vamos lá, Thiago, para a gente começar falando de histórias, né? Eu já falei algumas vezes nas lives que eu fiz aqui do poder que tem uma história dentro de uma apresentação, mas nunca me aprofundei muito. E aí vai ser bacana você aqui hoje que a gente vai poder aprofundar. Me conta uma coisa, Thiago, que é uma dúvida que eu sempre tive e que as pessoas me perguntam muito. Como é que eu faço para escolher uma história? Né? Como é que eu escolho uma história para usar numa apresentação? Conta aí para gente. Ótimo. Bom, como o Ricardo adiantou, eu sou palhaço profissional, isso já faz 15 anos. E o palhaço nada mais é que um grande contador de histórias e fazedor de histórias. Essa é a nossa profissão. Todos os palhaços, a cada trabalho, saem com novas histórias e também constroem novas histórias a várias mãos. No meu caso, com pacientes, porque a gente trabalha em hospitais. Eu faço parte dos Cirurgiões da Alegria, que é um grupo que atua no interior de São Paulo. A gente trabalha no Hospital Mário Gatti, em Campinas, é um hospital público, e também na Santa Casa de Limeira. Bom, como escolher uma história para uma apresentação? Primeira coisa é, conheça bem a sua história. Por que isso? É ideal que você escolha uma história que faça parte de você, dos seus valores, daquilo que você acredita na vida, e essa história, ela vai ser transmitida com maior verdade, com maior poder no momento em que você conta uma história que faz parte da sua história de vida. Quando você escolhe histórias que não te pertencem, a apresentação, a sua palestra, ela corre o risco de soar falsa. Por quê? Porque essa história você não tem relação com ela. Quando você tem relação com as histórias, ela passa a se tornar verdade. E o público adora quando a relação é de verdade. Nós, na vida, procuramos relações verdadeiras sempre, seja em casa, com a família, seja com amigos ou com pessoas que a gente acabou de conhecer. Nós somos apaixonados pela verdade. E a história, quando ela é verdadeira, quando ela te emociona, mais você consegue emocionar o público. Então, nessas histórias, não quer dizer que você precisa utilizar uma história pessoal. É óbvio que as histórias pessoais, elas são muito potentes. Por quê? Porque elas são únicas. Ela aconteceu com você. Mesmo que tenham mais pessoas envolvidas na história, cada um tem uma versão do fenômeno. Então, quando você conta a sua versão, tem um poder aquilo, a sua história, ela mostra, inclusive, como você foi impactado pelo acontecimento, qual a sua visão do fato. Para um foi engraçado que estava junto, para outro foi mais dramático. Então, a sua versão, inclusive, ela acontece quando você está em rodas de amigos, né? Sabe aquelas histórias que os amigos sempre contam? E que tem uma versão que é mais séria do cara que foi mais dramático e se deu mal, o outro vendo de fora achando engraçado. Então, cada visão da história é o que vai produzir a beleza dela. A sua visão é importantíssima para essa história. Mas é claro que você pode escolher, de repente, trechos da Bíblia, uma parábola, uma metáfora.
essas são também histórias potentes, que já são consagradas, e que também pode te ajudar a ilustrar a sua apresentação. As histórias nada mais são do que o famoso, posso desenhar para você entender? Ou ele acaba evocando uma imagem inconsciente, ou quando você começa a contar a história, o inconsciente da sua audiência automaticamente já começa a formar uma imagem dessa história e começa a participar. Você conduz as pessoas a imaginarem a sua história como ela aconteceu. Ô, Então, Tiago, e aí nessa escolha de, uma perguntinha, nessa escolha de história, ela precisa estar associada com um tema? Ou pode ser de qualquer tema específico? Como é que eu faço na hora que eu vou escolher essa história? é importante que ela esteja linkada com o seu tema. Você não pode, sei lá, fazer, sua apresentação é dramática e você escolhe uma história nada a ver com a questão dramática, com outro tema, que não tem um encaixe. Então, além do tema, você tem que também trabalhar o como encaixar isso na sua apresentação, que é para gerar a sensação na audiência que você pretende. Então, toda a história, toda a apresentação, como o Ricardo já disse em outras lives, ela tem que ser linkada com a sua audiência. O que a sua audiência vai querer aprender com a sua história? E tem uma parte que é muito importante, que é a audiência. O nosso cérebro aprende com maior facilidade tudo aquilo que nos emociona. E não só o que faz chorar, mas emociona o que faz rir, todas as sensações que a gente consegue sentir com uma história. Então, tenha em mente que a sua história, quanto mais verdadeira for para você, maior a probabilidade de emocionar a sua audiência. Não, muito bom, Tiago. Eu tô com você aí. Quando eu vou fazer a apresentação, eu tenho um costume de ir num caderninho de histórias. Então, toda vez que acontece alguma coisa interessante comigo, alguma coisa fora ali do esperado, eu anoto. Então, eu tenho um bloquinho de notas eletrônico aqui, né? Eu uso lá meu OneNote, vou colocando as histórias, e na hora que vai ter uma oportunidade para fazer uma apresentação, que eu sou chamado, eu vou lá e começo a ler as histórias e vem muitas lembranças aí. E sempre acabo encontrando alguma coisa. Bem legal isso. E E o ponto da emoção. diariamente acontecem histórias na nossa vida, né, Ricardo? Basta o olhar que você tem para os fenômenos da sua vida. Se você não prestar atenção em nada, é bem provável que nada acontecerá. Mas se você prestar atenção desde as pequenas histórias, de um abraço que você ganha de manhã, dependendo do olhar que você tem, isso também se transforma em história. Exato. E esse ponto da emoção que você colocou é muito importante, né? Porque na hora que você conta uma história e transmite uma emoção, aquilo vai ficar registrado na mente das pessoas. E aí no final da apresentação elas vão lembrar da história, vão lembrar da emoção e por consequência vão lembrar de tudo que você falou. Fantástico. Eu realmente acho que quando a gente consegue passar essa emoção, a missão é cumprida, né? Mas aí tem um desafio. E aí vai para a minha segunda pergunta para você. Como é que eu faço para contar essa história? Legal, eu já escolhi. Vou fazer uma apresentação, já escolhi a minha história. Como é que eu faço para contar ela? Chegou lá no dia, qual é a estratégia que eu uso para contar essa história? Ótimo, isso é ótimo. Selecionou a história, identificou, você já tem metade do caminho andado. A outra parte é como eu conto essa história. E no curso da Ducovox, a gente provoca muitos alunos que, quando você for contar uma história, conte como uma história de fato. Parece simples falando, mas para você contar uma história, para que ela seja efetiva e cause todos os impactos que você gostaria, é ideal que você alterne o volume de voz, dando destaque para algumas partes importantes, que você conte com energia. E se você contar uma história, principalmente quando é ligado ao humor, por exemplo, que é o que eu mais trabalho na vida, o humor e a poesia, se você não contar com um tônus diferente no seu corpo, muito provavelmente essa história não chegará com a potência que você deseja. Então, quando você alterna o volume de voz, conta com um tônus diferenciado, com energia, com vontade, vou até usar um ensinamento do Ricardo, que é entusiasmo.
Se você não assistiu a live que tem no nosso canal no YouTube, da Ducovox, acesse, por favor, esse vídeo. Entusiasmo salva a vida na hora da apresentação, mesmo que você não tenha nenhuma técnica na vida. Se você for entusiasmado, as pessoas prestam atenção em você. Com palhaço acontece um pouco disso também. Se eu entrar sem energia numa cena, a apresentação vai ser um fiasco. Mas quando você entra com vontade e presente, né, com vontade de estar no ambiente, você já ganha boa parte da plateia só nesse estado, só nessa energia de entrar em cena. Não, muito bom, Thiago. E uma coisa legal dessa energia é que muitas pessoas às vezes colocam que funciona bem, mas outras que não conseguem aumentar o volume de voz, né? Que não conseguem impostar uma voz um pouco mais forte. Como é que a pessoa faz, né? Vamos imaginar que eu seja uma pessoa que normalmente fala mais baixo. Tem algum segredo para conseguir colocar mais energia aí na minha voz, na minha apresentação? Legal. Eu acredito muito que todas as pessoas conseguem alternar o volume de voz. E o grande segredo é a respiração. Uma coisa que a gente faz todo dia e presta pouco atenção é na sua própria respiração, porque é involuntário, a gente faz sem pensar. Mas quando eu quero alternar o volume de voz, é essencial encher os pulmões com mais ar e mudar o tom de voz. O ar faz toda a diferença. Sensacional! Inclusive, respirar é importantíssimo para a vida, para o seu cérebro ficar oxigenado, você fica muito mais criativo também e não cai na falta de ar, que aí sua voz vai cada vez abaixando mais e você fica sem ar até para falar depois no final, corre o risco de desmaiar no final da apresentação. Então, respirar é fundamental. Outra coisa também é você definir os pontos de virada da sua história. O que eu quero dizer com isso? Normalmente a gente conta uma história querendo gerar o aprendizado em alguém, na audiência. Então, o que é o ponto de virada? É quando você está contando a história e você vai contar, a partir desse ponto de virada, o que você aprendeu com isso, ou o que você quer que a sua audiência aprenda. Fundamental. Então, defina onde é o ponto de virada, para você, inclusive, se precisar alternar o volume de voz nesse momento, ou convidar as pessoas a sentir o que você sentiu, é ideal que você sinta aquela emoção que a história te provoca, sempre te provocou, quando você lembra dela. Quando você sente isso, as pessoas automaticamente sentem o que você está sentindo. Isso parece uma conversa meio de maluco, mas é isso mesmo. Quanto mais você sente, as pessoas também aumentam a capacidade de sentir o que você está sentindo. E outro fundamental, acredite na sua história. Você não selecionou ela à toa. E, aliás, na sua apresentação também. Você está lá por algum motivo, mesmo que seja por um convite, é porque alguém acredita em você. Então, acredite na sua apresentação, isso faz toda a diferença. Sim, acho que acreditar é muito importante, né? Não só na história, mas no que você está apresentando. Eu costumo dizer, se você tentar vender algo que você não acredita, a chance de ter sucesso é muito baixa, por mais técnica que você tenha. As pessoas percebem que está meio forçado, que você não está tranquilo, que você não acredita naquilo, né? Então, acreditar é extremamente importante, né? E, Thiago, se é uma história sua, se realmente aconteceu, não faz sentido você contar ela de uma maneira desanimada, sem acreditar, né? Exatamente. Inclusive, é só você ver, você citou o exemplo de vendas, eu lembrei de um exemplo muito bom, que é o vendedor que se apoia só em técnicas e o vendedor que adora o que ele está vendendo. O que se apoia só em técnica é aquele que você pisa na loja dele e ele já vem falando bom dia! E começa a te cercar de uma maneira para te empurrar um produto que de repente você nem quer ter. O outro vendedor, que é aquele cara que domina tudo do produto e adora o produto, ele primeiro vai entender o que você precisa. Talvez você só entrou na loja para ver o modelo, algum modelo de alguma coisa. E nesse ouvir, ele consegue convencer você de comprar algo que você realmente precisa. Então,
com relação o escutar também é muito importante na comunicação e inclusive na geração de novas histórias. Sim, muito legal. Putz, eu realmente, quanto mais escuto de histórias, mais tenho certeza que são extremamente poderosas aí nas apresentações. E, Thiago, falar em escutar histórias, tem alguns exemplos aí que você separou para essa live de hoje? Conta aí Sim. algumas coisas aí, porque eu acho que uma das coisas que nos deixam aí mais motivados a utilizar e até mais criativos é escutar exemplos. Então, na hora que eu escuto alguns exemplos de histórias e como que as pessoas conseguiram criar aquelas histórias, isso me motiva e me mostra que eu consigo fazer também, porque eu também tenho histórias também. Então, conta aí pra gente alguns exemplos de histórias. Bom, muitas pessoas procuram o curso da Ducovox por terem medo de falar em público, ansiedade, insegurança, enfim, qualquer uma dessas sensações que às vezes acabam até bloqueando a pessoa de se comunicar. Então, se você que está assistindo essa live tem esse problema ou já teve, acredite, você não está sozinho nesse barco. Inclusive, no curso a gente trabalha essas questões. E eu vou citar o exemplo de uma aluna que veio, aliás, não só ela, mas vários já vieram com o mesmo motivo de, olha, já procura com essa frase: essa é a última chance que eu me dou, e se dessa vez eu não conseguir apresentar, eu tranco a faculdade e nunca mais me apresento em público. E aí você imagina, e é sempre na hora do TCC. Então, boa parte já fez os 4 ou 5 anos, ou sei lá, medicina, 7 anos. Na hora de apresentar o TCC tem uma trava e a pessoa vai excluir da vida toda essa história por não conseguir se apresentar em público. E com as técnicas, elas mudam muito a relação que você tem com o público. A técnica é fundamental, qualquer um bem treinado consegue se comunicar bem. Mas nesse caso específico, a gente usa a linha do tempo no curso, que é você ressignificar as sensações negativas que te impedem ou bloqueiam. E no caso dessa aluna foi fantástico. No próprio curso ela já teve uma evolução absurda do momento que ela entrou até a hora que ela saiu. Mas passaram-se 6 meses, ela manda um e-mail para a gente falando que conseguiu apresentar o TCC e foi aplaudida, enfim, porque todos conviveram com ela tendo esse problema, né? E ela conseguiu superar o medo, conseguiu fazer a apresentação, e é uma coisa, nossa, é um feedback que deixa a gente muito feliz e faz a gente acreditar cada vez mais na nossa missão, né? Tem também exemplos de hospital. Não sei, eu posso contar uma história de hospital que eu já vivi, que tem os extremos de comunicação. Tem lugares que você consegue se comunicar igual a gente está fazendo agora, mas tem lugares que não dá. Uma vez a gente visita constantemente, mas essa visita marcou muito. A gente visitou uma menininha na UTI e ela estava com o corpo inteiro queimado. E nós não tínhamos como nos comunicar verbalmente, ela não conseguia falar, ela estava toda enfaixada e ela conseguia mexer o dedinho dela. E nós fizemos uma história só com dedinhos. O que eu quero dizer com esse exemplo de história? A gente criou que os dedos eram banana, semente de banana. E aí a gente jogou uma semente no chão e nasceu um pé de banana. E a gente tinha uma banana de brinquedo no bolso e brincou com essa banana. O que eu quero dizer? Ela só podia mexer com o dedinho. E a gente tem que entender muito da sua audiência para adaptar a história que você quer contar para que ela tenha a melhor experiência possível. Nesse caso, foram só os dedinhos, mas a gente já fez a mesma história completa, com o corpo inteiro, falando, gesticulando. Então, quando você conheça muito a sua audiência, para inclusive você selecionar a sua história. Foi mais por conta disso que eu selecionei essa história. Se alguém quiser que eu conte mais alguma história, eu tenho um caminhão de histórias de hospital, ou se alguém tiver alguma dúvida também, é só mandar aí no chat. Sim, eu gosto bastante, né, Thiago, das histórias. E tem um caso meu, aproveitando a deixa aí para compartilhar. Eu uma vez estava no aeroporto, aconteceu uma situação comigo e eu anotei o que aconteceu nesse meu caderninho de anotações de histórias. E achei que nunca ia utilizar a história. E aí um dia eu estava preparando uma palestra que eu estava explicando o poder
a importância de você estar pronto para aquela situação, de você não ficar improvisando tudo, mas de você se preparar bem para ter sucesso. E aí eu olhei lá no caderninho, achei essa história, eu falei, nossa, vou usar essa história. E a história era mais ou menos assim. Estava no aeroporto, lendo um livro de comunicação, veio uma senhorinha conversar comigo, perguntou que livro eu estava lendo, mostrei o livro, falei que era um livro de comunicação, ela perguntou o que eu fazia, aí falei que trabalhava com soluções de experiência do cliente e também dava aulas de oratória, de comunicação. Aí a senhorinha virou para mim e disse, então fala alguma coisa aí para mim. E eu travei, eu não consegui falar nada, não saía nada, porque nunca ninguém virou para mim e pediu para eu falar alguma coisa, para eu fazer uma apresentação desse jeito. Aquilo mexeu comigo e eu me preparei. Até hoje eu torço para isso acontecer de novo. Nunca mais aconteceu, mas se acontecer de novo, eu já consigo fazer uma boa apresentação. Por quê? Porque eu estou preparado. Né? Então, na hora que eu falo da importância de estar preparado, eu uso essa história. Veja como uma coisa tão simples, né? Pode gerar uma história que mexe aí com a sua audiência. Então, acho que talvez o segredo aí das histórias seja isso, né? Não tem história ruim. Basta você adaptar ela ali para aquele cenário, né, que você vai utilizar. Legal, ótimo. É isso, e é uma audiência inesperada, né? Você não estava esperando alguém te questionar. Isso é sensacional, estar sempre preparado. Sim. Inclusive, eu listei os erros mais comuns que os alunos trazem para a gente, que aí já fica no mapa para, se você comete alguma dessas falhas, você consegue consertar a rota. Então, posso ir, Ricardo? Tem alguma coisa que você Pode? queira comentar? Pode. Não, vamos em frente. Legal. Vamos em frente. Erros Tá comuns bom. são lições aprendidas, são sempre bem-vindas. Eu tinha até prometido isso para o pessoal aqui da live, quando eu mandei e-mail que a gente ia falar de lições aprendidas, ótimo, porque senão ia ficar feio, não ia conseguir entregar a promessa. Vamos Legal. lá, conta aí pra gente, erros comuns, lições aprendidas. Ok. A primeira, eu já até comentei, é contar a história sem energia, sem emoção. Isso um robô, se você digitar a sua história no Google e colocar para ela falar, aquela mocinha que eu não sei o nome, você vai ouvir a história. E aquilo é uma história sem emoção. Quando você conta sem energia, é bem próximo do que você está fazendo, ela fica robótica. E aí o nosso cérebro, quando ouve algo robótico, a tendência é você desincorporar e não prestar mais atenção no que o outro está falando. Segunda coisa, segundo erro comum, é acreditar ou achar que você não tem boas histórias. E normalmente quando a gente pede para os alunos, fala, conta uma história, qualquer história da sua vida, que acontece isso que você, bem esse fenômeno que você disse com a senhorinha no aeroporto. Você fala, história? Como assim? Não, não tem história. Claro que tem. Todos nós já vivemos um tanto aí. Então, desde que você nasceu, o que você mais ouve na vida é histórias, e o que mais acontece com você são histórias. Seleciona aquelas que são importantes. Você tem várias histórias boas. E uma última, que aí é uma dica de ouro, que é fundamental, é não tentar prever ou antecipar o que você quer que a sua audiência sinta com a sua história. Por exemplo, gente, eu vou contar uma história agora engraçadíssima. Se você abre assim, você já elevou a expectativa da sua audiência e talvez ninguém vai rir. Ou a sua história vai ter que ser engraçada vezes 4 para que a sua audiência dê risada da história. Ou, vou contar uma história muito triste. Aí você começa a contar, as pessoas começam a rir, você fala, mas eu estou contando triste, eles estão rindo. Para você não correr esse tipo de fenômeno que acontece, para você não ter esse problema, não tente antecipar o que eles sentem. Deixe que a plateia sinta o que ela está a fim de sentir com a sua história. Conta ela como você se preparou para contar. E aí, quem vai decidir é a sua audiência. Esses foram os 3 erros mais comuns que eu listei. Legal, não, muito bom, Thiago, cara, que legal. Eu acho que temos aí algumas informações bem relevantes, né? Como escolher a história, como contar a história, ouvimos alguns exemplos e os erros mais comuns. Acho que tem uma informação aí bacana
para todos que estão nos assistindo já começarem a pensar, poxa, na minha próxima apresentação, eu vou colocar uma historinha aí para começar. E aí agora você já sabe o caminho para escolher e contar essa história. Muito bacana, muito legal. Tiago, para a gente fechar, um último recado, dica, uma última frase aí para a gente fechar a nossa live de hoje. Tá bom. Eu vou recomendar novamente, assistam a nossa live aí do Poder do Entusiasmo que o Ricardo fez. Tem vários ensinamentos bons ali que vão te ajudar muito quando você for contar a história. Lembre-se, o entusiasmo salva. Então, coloque isso na sua apresentação. Eu acho que uma última frase é: a história é sua, decida como você quer contá-la e depois colha os frutos da sua audiência. É isso. Muito bem, muito bom. Poxa, para quem assistiu a live, se você quiser baixar o material, tem rolando aqui o endereço, tá? bit.ly/DucoVoxLive. Entra lá, você preenche o formulário e já baixa em PDF o resumo do que a gente falou hoje. Aí não tem como você esquecer. Você vai lembrar aí dos pontos principais que o Thiago contou e de como utilizar eles no seu dia a dia. Thiago, eu quero muito agradecer você por ter topado aí fazer essa parceria comigo. Adorei ter alguém aí para dividir. Foi muito bacana, muito legal a gente poder dividir isso. Para o pessoal que fez perguntas aqui que a gente não teve tempo de responder, a gente vai gravar uma série de stories aqui no Instagram da Ducovox, compartilhando as respostas. Então, sigam aí a Ducovox nas redes, Instagram, YouTube, etc. E, se precisar de ajuda, contem com a gente sempre. Thiago, mais uma vez agradecendo a você e agradecendo a todos vocês aí que investiram o seu tempo para assistir a live, para ficar junto com a gente, tá bom? Um grande abraço a todos e espero que tenham aí uma excelente semana, uma excelente noite. Obrigado, gente. Até a próxima live. Lembrando que a próxima vai ser sábado, às 10h30, e vai ser sobre experiência do cliente. Eu espero você, Thiago. Para fechar, tá com você aí o agradecimento final. Eu agradeço a todos também que conseguiram assistir a live, os que vão assistir depois também. Eu sei que a vida não é fácil, mesmo estando em quarentena. E siga a Ducovox, nós estamos com lives muito importantes, com conteúdo muito bacana, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês a se comunicarem melhor e a escolher melhor os temas e histórias. Então, muito obrigado a todos vocês. Até uma próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Beijo, abraço para todos. Até logo.